Good morning, good afternoon, good evening, guys! Eu sou o professor Roberto e nós vamos dar seguimento, vamos dar sequência aí à nossa matéria de inglês. Enquanto eu estava preparando esses slides para vocês, eu estava ouvindo esse disco aqui maravilhoso que remeteu à minha adolescência, Beck Odeley. Beck é o nome do cantor. Esse disco é simplesmente sensacional, um popzão de qualidade extrema e eu recomendo a vocês sempre, saia do óbvio, meus queridos, saia do óbvio. No momento, então, vamos agora, depois dessa dica sensacional, nós vamos agora iniciar nossa matéria de hoje, Conjunctions Part 2. Nós vimos a parte 1 na semana passada, falando de conjunções coordenativas, né, e double links também, links and double links. O que nós vamos ver hoje são subordinating conjunctions. E para que eles servem, pessoal? Eles ligam duas orações, uma oração independente de uma oração dependente. O que são uma oração independente e uma dependente? Vou explicar. Uma oração independente é aquela que não precisa de nenhum complemento para você entendê-la. Você vai ver a oração, tá? Você vai entender o sentido dela perfeitamente. Uma oração dependente é uma oração que ela por si só, ela somente, se ela não tiver um complemento de uma outra oração, ela não faz o menor sentido de estar sendo falada ali. Vamos ver aqui um exemplo bem bacana. Ó. I went home after the concert finished. Tá? Então estou dizendo o quê? Que eu fui para casa após o concerto terminar. Se eu falo somente eu fui para casa, sim, beleza, fui para casa. É uma ação que por si só ela traz um sentido. Agora, se eu falo para você, o concerto, depois que o concerto terminou, reticências. Fica faltando, depois que o concerto terminou, o que, meu amigo? O que acontece? Então, essa é uma oração que se torna uma oração dependente. Ela precisa de outra para fazer o seu link de sentido, tá bom? O que eu quero mostrar para vocês também é o seguinte, pessoal. Além dele ligar uma oração independente com uma dependente, ele também, a conjunção subordinativa, ela também pode iniciar a frase, não necessariamente ela tem que estar no meio, tá? Eu posso inverter a ordem das orações. Eu posso começar minha frase pela oração dependente e trazer a oração independente em seguida. Vamos ver aqui, ó. Segundo exemplo, a mesma frase de cima, eu só troquei a ordem. After the concert finished, I went home. Então eu estou dizendo que depois que o concerto terminou, eu fui para casa. Tá legal? Então, pessoal, o que eu trago aqui para vocês como regra? A única questão sine qua non, a única condição que a gente tem aí é que a conjunção subordinativa sempre virá antes da oração dependente. Ela vem a conjunção, vem a oração dependente, tá? E isso pode acontecer no início da frase via a conjunção, a oração dependente e a oração independente, como é o caso do segundo exemplo aqui, after the concert finished, I went home. Ou o contrário, eu posso começar com oração independente e depois vem a conjunção subordinativa com a oração dependente em seguida, como é o caso de I went home after the concert finished. Beleza? Eu acho que está tranquilo. Então vamos seguir aí. Vamos ver aqui outro exemplo, né, para ficar mais claro ainda. Ó. We went for a walk, although it was raining. Eu estou dizendo o quê? Que nós fomos dar uma volta, apesar da chuva, né? Embora estivesse chovendo. Eu também posso iniciar essa frase com o although, sem maiores problemas. Although it was raining, we went for a walk. Ou seja, eu iniciei minha frase pela oração dependente. Vamos olhar. Nós fomos dar uma volta. Ok? Embora estivesse chovendo, nós fomos dar uma volta, beleza. Então aí eu posso iniciar com although também, eu posso iniciar pela oração dependente e ter a minha oração independente em seguida, tá? Sendo que não se esqueça, a conjunção subordinativa sempre vem antes da oração dependente. Fique ligado nisso. Depois de ter visto esses dois exemplos, vamos olhar aqui as conjunções subordinativas, as mais comuns. E quando eu digo mais comuns, pessoal, não é porque as outras não caem, não sejam usadas, não sejam faladas, não sejam populares, não. É porque a gente vê essas muito em questões de concurso. Essas, assim, sempre caem. Ó. As mais comuns de cair em algum tipo de prova são essas aqui. Ó. Although, though, even though. Tá? E as três querem dizer apesar. Também é muito comum
perdão, também é muito comum. Essas aqui, ó, in spite of e despite. Elas também querem dizer apesar de. Eu vou mostrar para vocês a diferença entre uma e outra, pessoal, porque é aí que mora justamente a pegadinha. Todas essas são apesar. Ó, although, though, even though, é apesar ou apesar de. Assim como in spite of, despite, também são apesar de. Qual é a diferença entre essas? Bom, veja bem, vamos lá. Vamos começar aqui com o although, o though e o even though, tá legal? Qualquer uma dessas três, pessoal, é necessário que a minha oração dependente, ou seja, assim que eu tiver esse subordinating conjunction, esse link, depois terá que vir obrigatoriamente um sujeito, subject, e um verbo. É necessário eu ter a sequência da conjunção subordinada, um sujeito e um verbo. Se for esse o caso, qualquer um desses três pode entrar. Ah, mas não são diferentes. Não, se for esse o caso, qualquer um desses três servem para mostrar o meu apesar. Tanto o although, quanto o though, quanto o even though. Tranquilo. Vamos olhar aqui, ó. We went for a walk. E aí vem although, even though, although, tanto faz. Por quê? Porque depois, olha o que vem. It, que é sujeito, e was, que é verbo. Sujeito e verbo. Beleza, eu posso usar qualquer um dos três. We went for a walk, although it was raining. We went for a walk, though it was raining. We went for a walk, even though it was raining. E aí, pessoal, o que me cabe dizer nesse caso? Especialmente quando a gente usa o even though. O although e o though são basicamente iguais. Você pode usar os dois em qualquer circunstância. O even though também. Só que o even though, ele traz uma carga maior de ênfase, tá? Então, se tua frase... Mas isso aí, o que eu falei, é um pouco subjetivo. Mas é a única diferença que eu tenho. Isso mais no inglês talvez falado, ou se você quiser escrever dando muita ênfase, o que nunca vai acontecer numa prova, você lembra que desses três, aquele que dá muita ênfase, tem uma carga dramática muito forte, é o even though. O although e o though são um pouquinho mais neutros, embora os três queiram dizer apesar, e os três somente possam entrar se em sequência vier um sujeito e um verbo, ok? Vamos ver aqui outro exemplo. E agora eles vão iniciar a frase, porque eu também posso fazer isso como vocês já viram, né? Ó, although, though, ou even though my car was broken, we had a lot of fun. E mais uma vez, eu posso usar para dizer apesar. Eu posso usar o although, though ou even though. Por quê? Porque em sequência, eu tenho aqui um sujeito, que é o my car, seguido do verbo, que é o was nesse caso, tá? Então fica ligado nisso, vocês vão ver muito claramente agora como é que isso se difere. Ó, agora vamos ver um exemplo com spite e despite. Para eu usar eles, pessoal, eu já não tenho essa questão do sujeito e verbo. Depois do in spite of ou do despite, obrigatoriamente terá que vir o quê? Um noun, um substantivo, ou um pronoun, um pronome, ou um gerund, vai ter que vir um verbo no gerúndio, ou seja, esse verbo tem que estar com ing no final, tá? Em sequência ao in spite of ou despite. Vamos olhar aqui o exemplo, ó. In spite of or despite the rain, we enjoyed it. E olha aqui, ó, veja bem, depois deles, o que veio? Veio the rain, que é um substantivo. Você poderia dizer, pô, mas the rain também não pode ser um sujeito? Poderia, mas aí teria que vir o verbo depois. Não vem o verbo. Depois do the rain, que nesse caso é um substantivo, tá vindo aqui o we, que é aí sim que é um subject. Tá bom? Então, pessoal, nesse caso aí, eu não posso usar nem o although, nem o though, nem o even though. Para eu falar o apesar, só caberia um in spite of ou o despite, tá bom? Esses dois funcionam do mesmo jeito. Eles são sinônimos aí no caso. Outro exemplo aqui com in spite. Então aqui nós vimos um in spite of ou despite seguido de um noun, de um substantivo. Agora nesse exemplo vamos ver ele seguido de um pronoun. Olha aqui, ó. She wasn't well, but in spite of or despite this, she went to work. Então estou dizendo que ela não estava bem. No entanto, esse but não tem nada a ver aqui, gente. Desculpa, peraí, deixa eu só corrigir uma coisinha.
Ok. She wasn't well. In spite of this, she went to work. Ou despite this, she went to work. Então, olha só. Veja bem que depois da onde teria que entrar a conjunção subordinada, eu tenho o quê? Tenho this. This, pessoal, é um pronome demonstrativo, como nós já vimos antes, tá? Pelo fato de ser um pronoun, eu uso o quê? O in spite of ou despite. Esses dois, tudo bem. Eu não posso, novamente, eu não posso usar o although, nem o though, nem o even though. Vamos ver mais um exemplozinho aqui agora. Nós já vimos com noun, pronoun, e agora vamos ver com gerund. Aqui, ó, exemplo 3, ó. I didn't get the job. Eu não consegui o trabalho. In spite of or despite having the qualifications. Eu não consegui o trabalho apesar de ter as qualificações. Veja bem, pessoal, conforme vocês podem verificar perfeitamente aqui, depois da parte onde teria que entrar a conjunção subordinativa, eu tenho o quê? Já tenho um verbo, mas esse verbo está no gerúndio, está com ing no final. Então, sim, eu só posso complementar esse apesar com despite of or despite. Ficou claro, pessoal? Então, lembra disso, é muito fácil. Se depois da conjunção vier um sujeito e um verbo, não tenha dúvida. Ou é although, ou even though, tanto faz, coloca lá. Ah, mas eles têm umas micro diferenças entre eles, mas numa questão, uma prova, a gente não vai entrar nesse mérito. Agora, se depois da conjunção subordinativa vier um substantivo, noun, pronome, pronoun, ou um verbo diretamente no gerúndio, no gerund, eu serei obrigado a usar o in spite of or o despite. Tá bom, galera? Bom, vamos seguir aí, pessoal. A gente tem vários exercícios lá no livro, na nossa apostila, para a gente verificar. Eu vou pedir para vocês consultarem lá, inclusive. Mas aqui outras conjunções subordinativas que nós temos. Eu coloquei aqui uma listinha para vocês, tá? A gente tem o after, as if, as though, que funcionam da mesma forma. If, o as, seguido de algo aqui, e um as, né? Momento substantivo. Provided that, because, before, tá? Dá uma olhadinha nessa listagem depois que eu coloquei bonitinho para vocês, tá? Para vocês não terem que ficar correndo atrás de tradução. Já dá uma olhadinha logo, já está tudo esquematizado. Temos também aqui a however, também muito utilizado, tá? However, esse aqui é muito popular, isso aparece bastante. Nonetheless, nevertheless, notwithstanding, otherwise, so that, in order to, still, therefore, and then, tá? O then também a gente vê bastante, mas mais na língua normalmente. Você vai ver isso muito em livro. Qualquer texto, esse then entra, que é uma beleza, porque ele é então, né? E o então é realmente algo muito popular em qualquer tipo de linguajar, embora ele também possa ser considerado como, por diversas vezes, formal, tá legal? E, na verdade, pessoal, a maioria desses conjunctions são muito formais. É por isso que a gente não vê eles tanto. A gente vê mais os populares que estão mais intrínsecos nos textos que nós trabalhamos. Vamos ser um texto científico, um texto realmente rebuscado, né? Existem textos muito rebuscados. Você vai ver numa prova da UERJ, por exemplo, que tem textos um pouco mais, com um nível um pouco maior mesmo do que o Enem. Normalmente os textos da UERJ são bem mais rebuscados. E lá você vai ver essas conjunções subordinativas mais rebuscadas também. Logo, a gente vai ver esse tipo de coisa lá, tá? Essas subordinating conjunctions um pouquinho mais rebuscadas. Ó, seguindo aí, temos o hence, since, unless, until, when, by, whenever, whereas, while, que também são bem populares, elas aparecem bastante, tá? Elas já são muito de time and place, né? De tempo e lugar. Então, pessoal, eu vou pedir para vocês darem uma olhadinha lá na apostila de vocês. Conjunctions number 2, tá? Subordinating conjunctions. Na página 43 nós temos vários exercícios aí de treinamento e fixação. Eu peço que vocês deem uma olhadinha lá nisso, façam, caiam dentro mesmo. E também já tentem fazer esses textos, façam as interpretações de texto, não percam tempo, pessoal. Cai dentro, porque a prova vai vir em algum momento. Enem vai vir, o UERJ vai vir. Eu quero que vocês realizem o sonho de vocês, que vocês cumpram esse objetivo, essa etapa maravilhosa da vida de vocês, da melhor forma possível, ok? Estamos sempre juntos, pessoal, estamos aí. E meu recado de sempre, por hoje é só. That's all, folks, and may the force be with you, ok? É isso aí, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima. Beijo, bye bye.